Olá a todos, obrigado mais uma vez por acompanharem mais um episódio nosso do AgroMais. Já estamos no episódio 37. Sempre faço questão de contar aqui como que esse projeto começou, lá no início de 2021, lá na metade da pandemia, mais ou menos, quando um amigo me desafiou, o nosso amigo Ed Schroeder, que é o proprietário da Rede 9, que é o primeiro patrocinador do projeto. Inclusive, ele me disse: olha, Gabriel, você conhece tanta gente pelo Brasil, a gente está precisando inspirar os jovens a quererem trabalhar no agronegócio. Que tal você criar alguma coisa pela internet, usando rede social, alguma coisa que pudesse inspirar os jovens a quererem trabalhar no agro, a querer se interessar por esse setor, que é tão bonito o setor, tem tantas oportunidades. E aí começamos pelo Instagram, fazendo as lives, aí depois fomos organizando, melhorando, profissionalizando, até para que as pessoas mantivessem o interesse. Uma das coisas que a gente observou é que o interesse ele aumenta à medida que a gente traz profissionais de renome no mercado, profissionais que possam agregar já com uma história muito legal de inovação, que já tem um reconhecimento no agro. Então, assim, a gente tem feito semana após semana, inspirando agora, já em todas as plataformas, né? Então, você pode consumir nosso conteúdo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, enfim, o material fica disponível para você. Então, obrigado a você que nos acompanha já aí há quase 40 episódios. Estamos aqui aprendendo, como eu sempre digo, não sou profissional de comunicação, sou engenheiro agrônomo, mas a gente está aprendendo a comunicar nesse mundo novo e espera poder entregar um conteúdo que ajude as pessoas. Assim, e a gente está feliz porque cada vez mais pessoas têm dito que essa conversa de 20 minutos por semana tem ajudado a pelo menos despertar um insight aí dentro e querer conhecer mais sobre esse setor que é o agronegócio. E para a conversa de hoje, trazer uma pessoa aqui que eu não a conheço pessoalmente, conversamos muito pouco até hoje, que é o Paulo Ozaki, e aí esses dias conversando com um grande amigo, que é o Ângelo Zelame, que nós estamos na mesma cidade, que é Espumoso, o Grande Sul, me disse: olha, Gabriel, tem um cara aí que tu tem que conversar. O Paulo aí tem inspirado. Eu fui ver quem era o Paulo, eu já tinha ouvido vários materiais do Paulo, e não, obviamente, a gente não tinha relacionado a pessoa, então, muito prazer hoje poder estar recebendo o Paulo Ozaki, ele que é engenheiro agrônomo, formado na Exalc, fundador do Agro Resenha, para talvez poucos saibam, né, que é o primeiro podcast do agronegócio brasileiro. Hoje ele se dedica em criar conteúdo na internet focado em assuntos relacionados ao agronegócio. Atua na produção e condução de podcasts corporativos para grandes empresas, tendo trabalhado com várias, dentre elas Stoller, Sumitomo, Chemical, Bayer, Nutripura, Elanco, Toyota, Scadiagro e outras. Então, um prazer receber você, Paulo. Fico muito feliz mesmo poder oficialmente conhecê-lo diretamente no nosso programa aqui no AgroMais. Obrigado. Conta um pouco para nós quem é o Paulo e como é que chegou, né, um agrônomo que criou o primeiro podcast do Agro do Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite, cara. É sempre muito legal tá do outro lado, né? Eu sou acostumado a estar do seu lado, fazendo entrevistas e tudo mais. E é sempre uma honra para mim poder ser chamado, né? O Ângelo, que é o nosso amigo em comum aí, é uma pessoa também muito generosa, né? Que a gente conhece aí na vida, né, cara? E tá aqui é um grande prazer, viu, Gabriel? Bom, é isso aí, cara. Eu sou um agrônomo que virou podcast, basicamente, do podcaster, né? Basicamente, essa é a minha história. Eu sou aqui de Mato Grosso, sou de Cuiabá, né? E fui estudar lá em Piracicaba, na Exalc, onde eu encontrei ali um universo, né, de gente diferente, e também conheci uma escola muito interessante, né? E lá fui tendo muitas experiências e minha área de atuação, na verdade, sempre foi a pecuária, por incrível que pareça, né? A minha família também tinha fazenda aqui em Mato Grosso e tudo mais, e a minha vida foi sempre dedicada a trabalhar na parte de pecuária e também na parte de economia rural, né? Relacionada à pecuária, obviamente. Então, em 2013, mais ou menos, eu aceitei uma proposta para ir trabalhar numa fazenda no Pará, e foi lá que eu descobri o que era o podcast, por incrível que pareça. Passei 5 meses lá, eu digo para todo mundo que eu só fui para o Pará para conhecer o que era podcast. Né? Lá não tinha internet, não tinha telefone direito, e tinha internet só na sede, e aí um consultor da fazenda, né, que hoje é um grande amigo meu,
Fernando Martins. Ele foi lá e falou assim, cara, você não sabe o que é podcast, não? E eu não sei. E ele foi lá e me ensinou. Eu deixava o podcast baixando lá na sede da Fazenda e escutava à noite, né? E assim fui criando essa paixão pelo podcast. E aí trabalhei um tempo numa empresa aí de nutrição animal, né? Viajando bastante, escutando podcast. E eu falei, pô, não tem nenhum podcast de agro, né? E aí foi assim que surgiu a ideia de criar o Agro Resenha, né? E em 2017 eu fundei o podcast, tocava o podcast paralelamente, né? Junto com o meu trabalho formal aí, CLT. E desde o ano passado eu trabalho full time em criar conteúdo na internet. Hoje eu faço podcasts corporativos, né? Como você comentou, tendo trabalhado aí com várias empresas do agronegócio. Então hoje eu acabei virando um comunicador, né, cara? Então aqui conversando com você hoje. Legal, parabéns aí. Depois você me dá umas dicas, né? Me conta depois fora do ar aí como é que eu fui aqui, né? Porque tô aprendendo, né? Estamos aí nesse propósito de gerar conteúdo e realmente inspirar as pessoas. Esta é a nossa proposta, né? E olhando, né, os seus podcasts, a gente observa que você conta histórias de pessoas de sucesso aí, algumas histórias de pessoas comuns, digamos assim, né? Que construíram histórias de sucesso dentro do agro, né? O que dá para dizer? O que tem de característica comum nessas histórias que você conta aí que dá para destacar aqui para o nosso público? Ô, Gabriel, isso é uma coisa muito interessante, cara. E isso que você falou foi uma das coisas que me motivaram a fazer o podcast ano passado, né? Se a gente pegasse aí em 2015, pouco antes também, as mesmas carinhas estavam na televisão, né? Para você fazer sucesso, você tinha que estar na televisão, você tinha que estar no rádio. E aquilo ali me incomodava muito, porque a gente acabava conhecendo muitos produtores, muitos profissionais do agronegócio, que, assim, em regra geral, tá ali por trás dos panos, né? E a internet traz esse benefício para a gente, que a gente pode conversar com pessoas comuns, assim como eu e você, mas que tem histórias legais no agronegócio, né? E refletindo sobre essa pergunta sua, né? E também pensando bastante, eu encontrei 3 características assim que eu percebo nas pessoas que a gente vê que tem sucesso. Sucesso é uma coisa muito relativa, né? Mas que eu vejo que estão realizadas com o seu trabalho, tem 3 coisas que eu percebo que essas pessoas têm, né? Primeiro é uma paixão muito grande pelo que faz. Ah, Paulo, mas tem como ser apaixonado por coisas, por fazenda? Tem, cara. Tem gente que é apaixonado por fazenda, né? Por mais que a gente muita gente não perceba isso. Então eu percebo que muita gente eles são apaixonados realmente pelo que fazem, sabe? E você consegue perceber, mesmo à distância, do jeito que a gente está aqui, a hora que você conversa com uma pessoa, você percebe o brilho no olhar dela, né? Você tá nesse projeto aqui, já entrevistou mais de 30 pessoas, né? Você percebe a paixão no olhar do cara, né? Da pessoa que está ali com você conversando, né? Então, essa para mim é fundamental, né? Que eu percebo na maioria deles. O segundo é que nenhum é folgado. Todo mundo é trabalhador pra caramba, entendeu? Você percebe claramente que a turma que tem sucesso trabalha pra caramba, né? Não extenuante e tudo mais, mas tem aquela questão de estar sempre renovando, trabalhando bastante mesmo, né? E uma outra questão que eu percebo é que muitas vezes o cara pode trabalhar bastante, pode ser apaixonado naquilo, mas quando não vem o sucesso no tempo que ele gostaria, ele não persevera, né? E a maioria da galera que tem essa pegada, os caras são perseverantes. Então eu vejo que essa combinação, óbvio que tem muito mais coisas envolvidas aí, né? Mas eu vejo que esses 3 tópicos assim são que sempre me chamam a atenção quando eu converso com pessoas do agro. E aí eu tô te falando, desde produtores rurais, né? Até o cara que está trabalhando num banco lá, fornecendo crédito rural para o produtor, entendeu? Todos os elos do agronegócio passam pelo Agro Resenha, né? Que é o meu podcast. Então, eu acho essa uma coisa bem interessante, que eu vejo assim uma linha entre praticamente todos, né? Que passaram no podcast. Legal, basicamente, né? Me parece, quanto mais trabalha, mais sorte tem, mais as coisas acontecem, né? Interessante. Eu gostei dessa relação que você fez aí, que ninguém é folgado, né? Que basicamente trabalha bastante
Eu acredito nisso também. É interessante ter como uma característica comum das pessoas, e concordo com você, né, de que a história do sucesso é relativo, mas é interessante ver que tem coisas que são comuns aí. E avançando um pouco aqui, antes de nós falar diretamente do podcast mesmo, depois vamos falar do podcast aí que é o grande sucesso, o Agro Resenha, que parece pouco, mas já são 5 anos, né? 5 anos, pensa nos últimos 5 anos, quanto o mundo mudou já, né? Quanto o mundo mudou. Então, mas antes disso, o que você enxerga aí, né? Porque a gente fala muito hoje, o agro está crescendo, tudo isso, muita gente tentando colocar para rodar seus projetos dentro do agronegócio, para executar, seja na área que for. O que você, contudo, você já observou, já conversou com pessoas, já colocou seus projetos para rodar? O próprio Agro Resenha é um grande projeto da sua vida, um deles, né? O que você enxerga que deve ser considerado, o que é mais importante para executar um projeto, bem que ele seja bem sucedido dentro do agronegócio brasileiro, nesse cenário que a gente tem hoje? Sim. Eu sempre falo para a turma, né? Tem muitos jovens que escutam o podcast, né? Assim, em regra geral, a grande maioria, a galera ali que está entre 25 e 35 anos, né? É um grosso ali da turma que escuta o podcast. Eu sempre falo para todo mundo, né? Um canal de comunicação que eu tenho muito forte com o ouvinte é o Instagram, né? A gente abre algumas caixinhas de perguntas e vai interagindo com a turma. Uma das perguntas que sempre surgem, né, é isso. Qual que é o melhor setor para se trabalhar dentro do agronegócio? O que tem? Eu falo assim, cara, o agronegócio é o setor mais pujante do Brasil, né? Não tem lugar melhor para você estar no Brasil hoje que não seja o agronegócio, né? Os outros setores estão sempre capengando e tudo mais, comércio, né? Esses últimos 2 anos nem temos que falar, indústria, né? Então, o agronegócio ele já é, de fato, um lugar próspero, né? Então, você vê, eu estou trabalhando com podcast no agronegócio e estou prosperando, né? Assim como vários outros setores, vários outros negócios foram surgindo em torno desse grande setor. Só que eu vejo que a galera tem aquela ânsia de fazer o negócio acontecer e começar hoje e amanhã ter sucesso, né? E o podcast me ensinou muito isso, que é uma coisa que não te dá sucesso no curto prazo, não é rápido, né? Então o que falta muitas vezes, ou às vezes o que eu vejo que falta nas pessoas é essa perseverança, sabe? De querer fazer o negócio justamente para entregar valor, né? E perseverar. Porque não é fácil, né? Você tá aí já 30 e poucos episódios aqui, você sabe que não é simples, né? Você tem que ligar pro cara, você tem que marcar entrevista, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Qualquer projeto é assim. De longe parece que é fácil, a hora que você tá dentro é difícil pra caramba, né? Você vê o avião voando lá em cima, não sabe o tanto de botão que tem dentro dele para ele estar lá em cima. Então, a hora que o cara chega e vê a dificuldade, muitos deles desistem no meio do caminho, né? Eu vejo mesmo por podcast. Quando eu comecei em 2017, como você falou, foi ontem, muitos podcasters começaram seus podcasts e hoje já não estão mais. Às vezes o cara lançou 10, 15, 20, 30 e parou no meio do caminho, né? Então, essa perseverança, né, que eu tô aprendendo muito com essa turma que eu entrevisto, que eu comentei com você, né? O cara é apaixonado pelo que faz, sobretudo um cara trabalhador, e o cara tem que perseverar, porque vai ter momentos difíceis e tem que ter a flexibilidade de mudar também quando tá dando errado. Então, eu vejo um pouco disso, sabe? Falta essa perseverança para prosseguir no trabalho e, de fato, executar os projetos, né? É uma coisa que eu vejo, assim, que a maioria da galera tem esse problema, sabe? Perseverança, legal. Legal. E até porque a gente fala aí, 5 anos, né? A gente olhar para trás é muito tempo, né? São 60 meses e, como você falou, né? Talvez muitos outros começaram e hoje não existe mais, né? Pararam, né? E aí já entrando no Agro Resenha, o que você pode falar do Agro Resenha? O quanto o Agro Resenha tem sido importante para o agronegócio brasileiro melhorar sua comunicação com a sociedade, que essa é um grande desafio que o agro tem já de muito tempo, ele está melhorando, me parece, a percepção que eu tenho, mas o quanto o Agro Resenha está ajudando nisso? Como é que você enxerga o Agro Resenha posicionado para ajudar o agro brasileiro a comunicar melhor com a sociedade brasileira? Então, essa é uma questão muito interessante. Inclusive, eu lancei um artigo recentemente, né, falando, brincando, entre aspas, né, que meu podcast nunca vai ter 1 milhão de downloads, né?
fazendo uma brincadeira no sentido que, assim, o podcast ele é uma mídia de nicho, né? Ele é essencialmente de nicho. Então, eu não tenho pretensão e eu acho muito difícil que eu tenha milhões de ouvintes, assim como tem os famosos aí que tem milhões de seguidores, né? Acho isso muito difícil de acontecer. Mas o que eu tô promovendo é uma mudança, uma pequena mudança numa parcela de gente que muitas vezes não conhecia outros setores, né? Outras pessoas e tudo mais. Eu fiz uma pesquisa recentemente, Gabriel, entre os ouvintes aí do podcast, e eles, mais ou menos, entre 10% e 15% da minha audiência não trabalha diretamente no agronegócio, tá? Não são formados em agrárias e tudo mais. E eu percebo que muitos deles, tipo, tinham uma visão do agro, não era uma visão ruim, né? Mas que muitos mitos que são colocados na mídia e tudo mais, eles falam, pô, mas isso aqui não condiz com aquela realidade que você falou ali e que não condiz com o que eu escutei lá na emissora XYZ, né? Então o que eu estou percebendo é o seguinte, tem muita gente que não é do agro, que escuta o podcast, isso é uma coisa boa, né? É diferente, por exemplo, de um canal específico, né? Vamos supor um canal que tem aí numa televisão, do cara chegar, entrar lá e assistir, né? É muito difícil um cara que não é do agro parar para assistir um programa na televisão, parado ali na frente. Mas o podcast é um negócio que acompanha ele, né? Ele falou, bom, deixa eu ver o que esse cara tá falando aqui. Normalmente alguém indicou, né? Isso aconteceu muito já. Tipo, falei sobre algum mito do agronegócio, aí o familiar que é do agro mandou para um outro familiar que não é do agro, o cara foi lá e escutou um episódio e gostou do podcast e começou a escutar mais, sabe? Então, é uma mudança, uma revolução meio pequena, mas que tem impactado uma série de pessoas. Outras pessoas também, por exemplo, às vezes tem muitos profissionais de TI, né? O cara foi contratado por uma empresa do agronegócio e não sabe nada de agro. O cara vem, escuta o podcast, começa a se inteirar de como fazer. E o grande pulo do gato aí, Gabriel, que eu penso, né, em termos, o que eu pensei na época para melhorar essa comunicação foi o seguinte, cara, não vou ficar aqui fazendo Fla-Flu, né, São Paulo e Corinthians, não vou ficar fazendo esse negócio. O que eu quero fazer? Eu quero trazer gente comum, você comentou lá no início, eu trago gente comum, gente como eu e você, né, conta a história dele, porque as pessoas, elas se conectam com histórias, né? Elas se conectam com pessoas. Então, independentemente se você é do agro ou não, se eu levar o Gabriel lá pro podcast, alguém vai falar assim, pô, eu me identifico com a história desse cara aqui, o que ele fez, o caminho que ele trilhou. Então você vê que eu falo muito pouco de aspectos técnicos dentro do Agro Resenha, né? A não ser os podcasts patrocinados, obviamente. Mas de aspectos técnicos eu falo muito pouco. Eu procuro gerar uma conexão entre o ouvinte e o entrevistado de modo que eles consigam gerar, né, essa empatia um pelo outro. A gente nunca vai ganhar uma guerra brigando um com o outro, né, cara? Então, a minha ideia é melhorar a comunicação através da empatia que o ouvinte pode ter para com o entrevistado, né, comigo também, obviamente, e tentando trazer as semelhanças, né, e não as diferenças apenas. Legal, lembrando que nesse episódio aqui a gente está falando com o Paulo Ozaki, ele que é o fundador do Agro Resenha, o primeiro podcast do agro brasileiro. Nosso tema é como vencer no agro. Fiquem à vontade para compartilhar esse material com seus contatos, seguir aqui todas as nossas redes sociais que estão nos contatos desse vídeo. E já que você falou que você não é muito técnico nos podcasts, eu vou pedir uma ajuda técnica aqui agora. Brevemente explicar para quem está assistindo qual é o objetivo do podcast, o que é um podcast e como que as pessoas fazem para acessar o Agro Resenha. Se puder falar um pouco mais tecnicamente disso, por favor. Sim. O podcast, ele é uma tecnologia assim como a televisão e o rádio, né? Ele é uma maneira de transmitir algum dados, né? No caso do podcast, dados, áudio, né? Então, ela é uma tecnologia diferente. A diferença dele é justamente porque é feito tudo através da internet, né? E ele é totalmente descentralizado. Hoje você pode escutar o Agro Resenha em vários aplicativos, né? Então, basicamente é isso. O podcast é a tecnologia, é a mídia, né? E para escutar o podcast, como é que faz?
você pode acessar qualquer agregador de podcast, qualquer plataforma de streaming que tenha podcast dentro do seu portfólio. Então, hoje, os principais são Spotify, né? Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Deezer, todos esses aplicativos, né, de streaming que o pessoal fala, e que a gente antigamente chamava de agregadores de podcast, né? Todos eles você pode seguir o Agro Resenha. Todos eles têm lá. A vantagem minha é que eu faço um clique aqui, atualizo e todas essas ferramentas já estão atualizadas automaticamente, né? Então o podcast tem essa vantagem e mais do que isso, eu chamo o podcast de liberdade, né? Porque você não precisa parar na frente de uma televisão ou parar na frente do rádio em determinado horário. Você simplesmente pode baixar um episódio, né? Parear no Bluetooth do seu carro e tocar quando você quiser. Você pode assistir 1, 2, 3, 10 episódios de uma vez, que é tranquilo, né? Então, você não tem essa questão presa em horário, em lugar, né? É só você baixar os podcasts num lugar que tem internet e escutar. Inclusive lá na fazenda. Tem muita gente que escuta o podcast dentro do trator, dentro da colhedora lá, né? O cara fica horas dentro de uma colhedora e põe o podcast para rodar lá, né? Então, eu vejo que essa é a grande diferença e é assim que você pode escutar podcast, através dessas plataformas aí. Legal, obrigado, né? Eu faço questão, né, de clarear muito isso, que daqui a pouco tem pessoas que estão assistindo aqui que não sabem exatamente o que é e como é, e tem um pensador contemporâneo chamado Gabriel Collier que ele diz que o óbvio deve ser dito, né, e de preferência repetido, por mais fácil que seja, é importante que a gente reforce, né, para facilitar o acesso das pessoas. É o objetivo que a gente tem, né, que mais pessoas possam acessar o Agro Resenha, que a gente possa cada vez mais ter pessoas entendendo do agronegócio. Obrigado. E para nós caminhar aqui para a nossa reta final, já que o papo é bom, passa muito rápido, né? O Paulo aqui realmente é inspiração, é um excelente comunicador, inclusive. Diga-se de passagem, como é que você está enxergando aí, Paulo, todos esses números do agro? Como é que você enxerga os próximos anos do agronegócio brasileiro? A gente tem um cenário com algumas dificuldades, mas tem um conjunto de notícias boas, nessa conjuntura toda que se acompanha. O que dá para dizer aí para os próximos anos? O que vem por aí no Brasil? Foi o que eu falei lá atrás, né? O agronegócio, assim, o Brasil tem competência nisso, né? É diferente de outros setores, sabe? Olhando de longe e tudo mais, a gente consegue perceber isso, que o agronegócio o Brasil tem competência nisso, né? E não há lugar melhor de estar hoje que não seja o agronegócio no Brasil, né? Então, e eu vejo, obviamente, sempre com bons olhos. Óbvio que tudo que é cíclico, né? O agronegócio é super cíclico. Se você pegar aí alguns anos atrás, a gente estava vivendo uma pindaíba danada, né? Algumas décadas, e agora a gente está numa ascensão. Então, tudo é cíclico, assim como na natureza, né? No agronegócio também é cíclico. O grande lance que eu vejo, e aí é uma coisa que eu percebo tanto nas entrevistas, né? Trabalhei muito com isso também, é que cada vez mais quem trabalha no agro, né, seja dentro da porteira ou fora dela, tem que estar preparado, né? Nós estamos entrando numa era de informações, de informação, né? E não é por quantidade de informação. Informação tem até demais, né? O que está faltando é o filtro, sabe? E o filtro passa pelas pessoas, né? Então, eu vejo que as pessoas precisam estar preparadas, né? Por exemplo, se a gente olhar dentro da fazenda, eu percebo ainda hoje que tem muita gente que faz a gestão da fazenda no olho, né, na caneta. E isso já não vai ter mais lugar daqui para frente, né? E mais do que isso, às vezes a gente tem uma formação para quem está fora da porteira, né? Olha o negócio de uma maneira e não vê isso de uma maneira mais holística, né? Uma maneira mais geral. Eu vejo que o profissional do agronegócio, ele precisa cada vez mais focar em soft skills, né? Hard skills, a gente consegue, sem dúvidas, ali em 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Desenvolver, né? Por exemplo, eu sou agrônomo, eu estou aqui há 4 anos fazendo comunicação, né? Com agronegócio. Cara, eu não era um bom comunicador. Hoje a turma, né, você comentou aí, pô, o Paulo é um ótimo comunicador. Eu não era, né? Mas com 2, 3 anos fazendo podcast, eu acho que dá para você melhorar, né? E assim também
eu vejo na questão profissional, sabe? Em 2, 3 anos você desenvolve uma habilidade técnica, né? Uma hard skill. Só que as pessoas têm cada vez menos dado atenção a soft skills, né? Habilidade de liderança. É só nisso. Você sabe, a gente contrata as pessoas pelas hard skills e manda embora pelas soft skills, né? O cara não se adequou à equipe, o cara não fez o que precisava ser feito dentro do prazo que foi entregue para ele, né? O cara é mandado embora por isso. Então, cada vez mais eu vejo, por exemplo, dentro da porteira, as pessoas têm que tomar decisões cada vez mais baseadas em informação, né? E precisa do filtro, que a galera, o profissional que está ali, precisa do filtro para a gente trazer as melhores informações para tomadas de decisão, sabe? Então, isso vale para dentro da porteira como para fora da porteira também. Eu vejo um pouco disso, né? Cada vez mais a gente vai ter um cenário de baixas rentabilidades, né? A gente vê, se a gente pega e joga a curva aí, a gente tem preços e custos cada vez mais justos, né? Então, a gestão e o olhar para o negócio vai ser cada vez mais importante para o futuro, na minha visão. Legal, realmente uma aula aqui hoje, uma inspiração mesmo, né? Então, um tema realmente muito relacionado com o Paulo, como vencer no agro, mostrando aí um caminho interessante de dedicação, de muito empenho, de muita perseverança para atingir os resultados que está atingindo, e a gente não tem nenhuma dúvida que é só o começo. Aí a gente vai ver o Agro Resenha crescer ainda muito mais. O Agro Resenha e, eventualmente, outros projetos que o Paulo, com certeza, está e ainda vai estar envolvido. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui. Vou devolver para o Paulo para que ele possa fazer as suas considerações finais e se despedir do nosso público aqui com uma mensagem especial aos nossos jovens, que são a grande maioria de quem nos acompanha aqui, que estão iniciando a sua trajetória no agro. Puder falar, que essa mensagem final seja para eles, Paulo, por favor. Legal. Bom, Gabriel, já de bate-pronto, cara, queria agradecer o seu convite. Foi um bate-papo muito legal, né? Eu sempre brinco lá no podcast que a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre isso, né? Talvez a gente só não tivesse audiência, mas pra gente ia ser super legal, né? Mas, cara, queria agradecer de fato o seu convite, foi um baita bate-papo bacana. Mensagem final, cara. Nesses últimos tempos, Gabriel, eu fazendo podcast, né, me interagindo com bastante gente do setor, de todos os níveis, inclusive, né, do cara que trabalha lá no campo, né, suja a bota lá no campo, até o cara que é CEO de empresa, a gente já conversou, né, e um ponto em comum, assim, nem sempre, mas muitas vezes, e também que eu correlaciono muito com a minha vida, cara, se eu pudesse dar uma dica, eu faria para um jovem, né? Assim, cara, começa a ler agora, sabe? Por 20, 30 reais, você consegue entrar na mente de gente que foi muito brilhante. E isso não tem preço, cara. A hora que você começa a ler histórias de pessoas, a ler livros, né, biografias e tudo mais, livros de negócio, a hora que você começa a ler, você começa a entender o porquê que aquela pessoa, né, por que as pessoas que são consideradas pessoas de sucesso chegaram lá, né? E o podcast me trouxe muito disso, né? Eu comentei ali com você, o cara é perseverante, o cara tem a paixão pelo que faz, né? O cara trabalha bastante. E a hora que você pega para ler essas biografias, todos esses livros de gestão, de negócios, você acaba vendo que é a mesma coisa, cara. Então, se eu pudesse dar uma dica, leia. Leia bastante, porque lá na frente vai fazer muita diferença. Show de bola, obrigado. Esse foi o Paulo Ozaki, nosso convidado do episódio de hoje, com o tema Como Vencer no Agro. Ele, que é o criador do Agro Resenha, o primeiro podcast do agro no Brasil, desde 2017. O podcast nos acompanha. Fica a dica aqui para você, que você procure em todas as plataformas disponíveis de podcast, o Agro Resenha, com certeza com conteúdo muito bacana, muito legal, que vai inspirar você. Nosso agradecimento aqui à agência Campo Digital, que é nossa apoiadora, a W Congress, que é a empresa que opera todo
o nosso programa, o nosso episódio aqui do AgroMais, e a Rede 9, que foi e ainda foi a primeira patrocinadora e ainda é patrocinadora do nosso projeto. Siga as nossas redes sociais, compartilhe esse material com mais pessoas, para que a gente possa ter mais gente conhecendo do agro e se inspirando em histórias como a do Paulo, que a gente viu aqui hoje. Um abraço e até o próximo episódio.